Boa noite, velhos e novos amigos. Estamos aqui numa reunião boa, estou vendo que todo mundo batendo papo, se encontrando, se conhecendo, mas vamos ter uma apresentação muito gostosa aqui, bem intimista, né? E Itajubá é uma terra de muitos poetas, de muitos músicos, né? Uma terra de muitos corais, talvez do maior número de coral em Minas Gerais seja de Itajubá. Eu achei hoje, por acaso, no meu Facebook, bem antigo, algo que eu tinha escrito para alguém, por uma foto que alguém olhou hoje, eu acabei revendo, e eu fiz um apanhado, naquela época, sobre músicas de artistas de Itajubá. Então, eu queria muito que tivesse uma imagem que eu botei no Facebook hoje, de uma montanha lá de Maria da Fé, muito bonita, mas nossas raízes estão nas entranhas das montanhas das Gerais, isso é do Gildes Bezerra, mas não importa a água turva, segue a rota, faz a curva, há um porto a esperar, e se não brilha mais o dia, se a estrela já não guia, resta o instinto de chegar. Isso é de Gildes e Willis Wagner. Mas, olhe, se a lua está quebrada, é de Ivan, é de Plínio e Gildes também. Lembre-se de que a lua nasce no ventre de Minas, entre colinas e quaresmais. Isso é letra e música do Gildes Bezerra. E essa estrada eu não sei para onde vai, eu só sei que ela vai para o sul de Minas Gerais. Isso é do Gildes, do Plínio e do Luiz Celso, que Ivan e Priscila cantavam. Portanto, eu vou terminar, né, de fazer essa embromação aqui, para a gente ouvir do Ivan, Para Matar as Saudades de Minas. Boa noite a todos.
obrigado. Essa para matar a saudade de Minas. Viola caipira, viola sertaneja, viola cabocla, viola nordestina, viola de 10 cordas, viola brasileira. Com todos esses atributos brasileiros, a viola é, na realidade, um instrumento de origem portuguesa e um instrumento muito, muito antigo. Para nós termos uma ideia da ancianidade da viola, o primo mais novo da viola é o violão. Ele tem aproximadamente 300 anos, um pouquinho menos. A idade da viola varia entre 700 e 800 anos. É um instrumento do final da Idade Média ibérica, portuguesa, e quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses, era o instrumento mais popular que havia em Portugal, tanto na música do povo como na música dos príncipes e reis. E foi com essa força que esse instrumento chegou ao Brasil e foi se espalhando pelos recônditos, nas mãos de jesuítas, de bandeirantes, depois de tropeiros, e foi criando uma identidade muito própria com a terra, a ponto de hoje ser chamado de viola brasileira. A viola fixou-se principalmente no centro-sudeste do Brasil e no nordeste. Eu vou agora ao nordeste tocar do Luiz Gonzaga e do Humberto Teixeira, Asa Branca.
Toda alusão que a gente faz à viola é de que ela seja um instrumento rural, né? A gente lembra de música caipira, na realidade porque as primeiras gravações com viola no Brasil, em 1929, foram feitas pelo Cornélio Pires, em São Paulo, uma produção independente, ele bancou do bolso, foi um sucesso tremendo. E então, a partir daí, a viola passou a ser associada diretamente à música caipira. Mas é curioso, se a gente for olhar um pouco para trás na história, que até o ano de 1820, 30, era o principal instrumento acompanhador de cantantes em cidades como Rio de Janeiro, cidades como Rio, Salvador e Recife. São Paulo era muito pequena nessa época, né? São Paulo, em 20 anos antes do século XX, tinha 40 mil habitantes, então era quase inexpressivo, mas o Rio já tinha quase 1 milhão, e a viola era o instrumento que acompanhava os cantantes. A chegada do violão, que por uma série de coisas, de facilidades, vai tirando a viola aos poucos da cena, como foi o caso dele ter 6 cordas simples e não 5 cordas duplas, 5 pares de cordas, a afinação era menos trabalhosa. A própria afinação, o jeito que se estica as cordas, propiciava uma construção de acordes, de posições, para acompanhar os cantantes mais facilmente, e também porque o violão chega no Brasil com o nome de guitarra francesa. Então, isso causa um certo frisson no Rio de Janeiro, e com isso a viola vai aos poucos migrando para a roça. Mas o primeiro retorno da viola à Europa se dá no final dos anos 1700, quando um padre baiano leva a viola para lá, cantando modinhas e lundus. E as modinhas, elas marcaram toda a formação musical da canção urbana no Brasil. A música de seresta hoje está muito ligada às modinhas do final dos 700. E eu vou tocar aqui uma modinha mais recente, do início do século XX, e foi a única música composta por um grande amante da cultura brasileira e grande pesquisador, que foi Mário de Andrade. Eu vou tocar, então, um arranjo que eu fiz para viola quebrada.
Afinação é a maneira como a gente estica essas cordinhas aqui para poder tocar as músicas. O violão, normalmente, tem uma afinação padrão, o que faz com que você saia aqui de Brasília e vá para a Europa, para a Ásia, pegue um violão de um amigo e toque as mesmas músicas que você toca. Para Itajubá, principalmente, né? Isso. A Grande Itajubá, ela engloba São Paulo, Rio de Janeiro, assim, a região dele. Agora, a viola, ela tem muitas afinações, muitas maneiras de se afinar. De Portugal para cá, chegaram 9 afinações diferentes. A gente tem quase 20 afinações hoje no Brasil. E isso, de certa forma, demonstra uma capacidade criativa muito grande desse homem brasileiro ao longo dos tempos, que ele, tendo a mão, às vezes, muito dura, da lida no campo, ele dispõe as cordas de uma maneira que, com 2 dedos, ele se acompanha na maioria das suas músicas. Com 2 dedinhos, ele vai se acompanhando. Eu estou tocando numa afinação que é uma afinação muito possivelmente de origem paulista, antiga. Todo o material de música caipira foi gravado com essa afinação e ela tem o nome de cebolão, porque quando os homens descobriram essa afinação e começaram a tocar, o som que saía do instrumento era tão bonito, mas tão bonito, que quando as mulheres ouviam, elas choravam, como se estivessem descascando cebolas. Daí o nome cebolão. Certo, Marquinhos? Está aqui um grande violeiro, aqui, uma honra, viu? Muito obrigado. Eu vou passar para uma outra afinação agora, que é boiadeira. Então, eu vou mudar um pouco para tocar 2 músicas. Uma delas é uma homenagem a um arranjo que eu fiz de uma música de um violeiro que eu acho um dos grandes violeiros aí, não só pelo talento, mas pela importância dele histórica, de ter mudado a feição da viola diante do grande público, quando ele participou de telenovelas, que é um homem muito bonito, né, muito formoso, e também pelo trabalho instrumental dele, que ampliou muito o uso da viola dentro da música popular brasileira, que é o Almir Sater. Eu vou tocar dele e do Zé Gomes, um arranjo que eu fiz para uma música deles chamada Doma. Nessa música, só mais um detalhe, eu trabalho com uma ideia de que a viola não tem 5 pares, mas ela tem 10 cordas separadas, né?
Nessa mesma afinação agora, uma parceria que eu fiz com um menino de 5 meses. Verdade, porque quando a gente compõe, normalmente você tem uma ideia, assim, é como o Stravinsky dizia, 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? Então você tem uma ideia que você vai desenvolvendo, você vai trabalhando, puxa daqui para lá, que nem massa de pão, né? Vai abrindo, até que vira uma música algum dia. E essa música aqui, na realidade, esse menino, o Antônio, ele tinha 5 meses, estava nascendo uns dentinhos, ele estava aflito, eu cheguei perto dele com a viola, quando eu bati o dedo nas cordas, ele parou, arregalou o olho, parou de chorar, sumiu o incômodo do dente, tudo, e a partir daí, ele ficou só me olhando, e a música saiu inteira, não tinha ideia nenhuma de música, nada, e saiu aquilo tudo, né? Então, eu acho que é mais dele que minha, na realidade, né? Chama Algodão. O mundo da viola tem muitas tradições. O guizo da cascavel, que melhora a sonoridade do instrumento. E tem uma outra tradição que diz que todo violeiro passa 1/3 da vida afinando a sua viola, o segundo terço tocando desafinado e o último terço entretendo o público enquanto vai afinando, né?
tocar aqui agora uma música de uma dupla muito querida, uma dupla maravilhosa. Eles compuseram músicas lindas, mas nunca compuseram para viola, mas é como se tivesse composto. O João e o Paulo, na realidade, cresceram lá em Liverpool e tiveram uma banda chamada Beatles. E eu vou tocar do João e do Paulo, Eleanor Rigby. O rock and roll, quando surgiu, nos Estados Unidos e a Inglaterra já tomou conta da produção quase que toda, ele dialogou com as vanguardas da música erudita na época.
que logo depois da Segunda Guerra teve um francês chamado Pierre Schaeffer, que começou a perceber que tudo poderia ser música, todos os ruídos, os sons não harmônicos. Então ele começou a produzir músicas com gravações, onde ele ia misturando sons, barulho de carro, de construção, latido de cachorro, e criou um novo conceito de música que foi chamado de música concreta. O rock, nos anos 1960, se a gente pensar, por exemplo, em Jimi Hendrix, a gente vai ver que o rock estava dialogando diretamente com essas vanguardas da música erudita contemporânea da época. E, a partir dessa época, tem um instrumento que já vinha andando desde a década de 1930, que ganha um espaço primordial na expressão musical do planeta. E é um instrumento fantástico porque ele na realidade, ele é um instrumento a serviço de muitas coisas, que é a guitarra. Eu sou apaixonado. Eu acho que pela impossibilidade de ter aprendido a tocar bem guitarra, eu vim tentar tocar viola. E eu gostaria agora de convidar um guitarrista que eu aprecio muito, não só porque ele é meu sobrinho, mas porque o danado toca mesmo. Inclusive, ele anda sempre com um copinho de água fria, porque ele toca tão rápido que esquenta, ele esfria os dedos no copo e volta, que é o Pablo Vilela. Eu gostaria de convidar o Pablo para fazer uma demonstração para a gente aqui de guitarra agora, tá? Ele falou um pouquinho da música concreta, né? Essa aqui vai ser um pouco metálica para vocês, porque, como tinha muito tempo que eu não fazia música instrumental, eu resolvi trazer aqui uma música que eu fiz para um CD lançado para a GTR, que é uma escola de música que tem aqui em Brasília, de guitarra. Eu era professor dessa escola, e, na época, eles tinham colocado a proposta de lançar um CD só com os professores da GTR, cada um fazendo uma música, especialmente para a ocasião, no caso, e eu acabei fazendo essa música, né, que eu acho que foi minha segunda música instrumental, porque eu sempre fiz música para bandas, né, sempre mais rock and roll, blues. Hoje em dia eu já gosto mais de pop, jazz, eu escuto muita coisa, mas eu vou trazer essa coisa, já que o Ivan falou do rock, dos Beatles, eu vou trazer mais essa vertente para vocês, que é a vertente que eu gosto mais da guitarra, que é rock and roll.
Agora, com vocês, o Ivan de novo. E muito obrigado pelo convite. O Pablo ainda volta para a gente tocar mais. A gente ensaiou hoje? Uma singela homenagem ao Clube da Esquina. Agora uma homenagem à viola dos caipiras. Homenagem ao Tião Carreiro, carreirando.
Gostaria de chamar o querido Pablo de volta ao palco. Agradecer especialmente ao apoio do PIG. Muito obrigado pela produção toda, a ideia da apresentação. Ontem eu vim para uma banca aqui na UNB, do doutor Matheus, que está ali, que fez um trabalho belíssimo sobre o Clube da Esquina. Acho que o trabalho mais bem feito sobre o clube que alguém escreveu está aí com o rapaz. Esse moço bonito aí, ó. Levanta a mão, Matheus, o pessoal te conhecer aí. E Antônio, som, Fernando, iluminação, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela distinção. Muito obrigado. Ô, filho. Nós vamos finalizar, então, com o Armorial, uma música que eu compus em homenagem ao movimento Armorial, que foi um movimento surgido em Recife, idealizado por vários intelectuais e artistas no final do ano 1960, e esse movimento visava construir uma arte erudita no Brasil, nos âmbitos da música, do teatro, da tapeçaria, da dança, da cerâmica, da pintura, porém a partir de elementos da cultura nordestina. Essa arte erudita seria construída, e foi. E eu compus essa música, então, em homenagem a esse movimento, Armorial. Muito obrigado.
Primeira vez que eu vim tocar em Brasília, em 1986, que na República do FIBA, lá, né? O Pig falou do Gildes Bezerra. O Gildes é um poeta muito querido lá de Itajubá. Nasceu em Campina Grande, na Paraíba, e foi com 2 anos para Itajubá, né? Eu vou declamar uma poesia dele que eu gosto muito aqui, uma poesia muito expressiva, que ele utiliza o dialeto caipira. Só uma pequena curiosidade: quando o Anchieta chegou no Brasil e foi iniciar o processo de catequese, ele percebeu que em toda a faixa litorânea falava-se uma língua geral, de fundo tupi, guarani. Ele tratou de aprender essa língua, criou uma gramática para ela, e o curioso é que até o final dos anos 1700, a língua falada de São Paulo, e do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul, era o tupi, era o nhengatu, que era chamado de língua brasílica pelos portugueses. Os portugueses proibiram, então, os brasileiros de utilizar essa língua, e o nhengatu, nhen é falado, aí vem o termo nhenhenhen, né, que é tupi, que é falatório, né? Os tupi, eles produziam sons que a gente não consegue fazer, e tinham dificuldades de falar o som da letra F, da letra L e da letra R. Então, quando eles se viram obrigados a falar português, eles falaram português com fonética tupi. Então, ao invés de dizer porta, eles disseram porta. Ao invés de dizer mulher, eles disseram mulher. E hoje a linguística entende essa fala como uma fala dialetal e não como um jeito errado. Essas e muitas outras histórias estão no livro que está lá à venda, que foi um trabalho de doutoramento meu lá na USP, que é uma história social da música caipira e dessa cultura, né, que é tão rica e, por vezes, tão desprezada. Cantar, seja lá como for, se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor. Cantar pro modo alegria, também pro modo a tristeza, cantando que a natureza ensina os homens a cantar. Cantar sentindo saudade que deixa as marcas de verga, de alguém que os olhos não vê e o coração ainda enxerga. Cantar coiando as coietas, ou que nem bigorna no maio, que canto bom de escutar é o som na manhã de trabalho. Cantar como quem denuncia a pior injustiça da vida, a fome e as panelas vazias nos lar que não tem mais comida. Cantar nossa vida é a roça, nas quais germina a semente, as que dão fruto na terra, as que dão fruto na gente. Cantar as cabocas com jeito, com viola e categoria, e se elas cantar no seu peito, não tem cantar que alivia. Cantar para o modo despertar um amor que bate consola, ponteando dentro da gente um coração de viola. Cantar com muitos amigos que a vida canta melhor, é em bando que os passarinhos cantando desperta o sol. Cantar, cantar sempre mais, de tarde, de noite e de dia, cantar, cantar que a paz carece de mais cantoria. Cantar, seja lá como for, se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor. Gildes Bezerra.
Música